Ele foi discípulo do apóstolo João, sucessor de São Pedro, em uma das maiores cidades do Império Romano e um homem nascido do fogo, segundo a etimologia do seu nome. Sua vida terminou da forma mais dramática e gloriosa possível, lançado às feras no Coliseu de Roma, como trigo de Deus a ser triturado. Mas antes de seu martírio, este homem deixou um legado que moldou para sempre a Igreja. Estamos falando de Santo Inácio de Antioquia, o primeiro a usar um termo que para nós é fundamental: Igreja Católica. Nos próximos minutos vamos mergulhar na história, nas cartas e no testemunho ardente de fé de um dos mais importantes padres apostólicos. Prepare-se para conhecer o bispo que, acorrentado, escreveu as mais belas cartas sobre o amor e a unidade cristã. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Inácio, mas a tradição nos dá pistas fascinantes. Disse que ele teria sido aquela criança que Jesus tomou nos braços e abençoou, conforme narrado no Evangelho de Mateus. Independentemente de ser um fato ou uma bela lenda, uma coisa é certa: Inácio foi moldado pelos pilares do cristianismo. Ele se tornou discípulo de São João Evangelista, o apóstolo amado, e conviveu com a primeira geração de seguidores de Cristo. Sua importância cresceu a ponto de ele se tornar o terceiro bispo de Antioquia na Síria, uma das 3 maiores metrópoles do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Esta era uma comunidade vital, pois foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por cerca de 40 anos, Inácio pastoreou esta igreja com um zelo que lhe rendeu o apelido de Teóforos, que significa portador de Deus ou aquele que leva Deus em si. Este título era a síntese de sua vida e seu testemunho. A vida tranquila de pastor terminou por volta do ano 107 B.C., durante a perseguição do imperador Trajano. Inácio foi preso e, por se recusar a negar a Cristo, foi condenado ad bestias, ou seja, a ser jogado às feras no Coliseu de Roma. Esta não foi uma sentença rápida. Foi uma tortuosa viagem por mar e terra de Antioquia até Roma, escoltado por 10 soldados romanos, que ele chamava de 10 leopardos. Mas o que parecia ser a jornada para a morte se tornou a viagem mais evangelizadora de sua vida. Conforme Inácio passava pelas cidades da Ásia Menor, bispos, sacerdotes e fiéis se reuniam para recebê-lo e pedir sua bênção. Foi durante estas paradas que Inácio escreveu seu tesouro espiritual, as 7 cartas. Nestes escritos, Inácio expressa uma fé ardente, combatendo as primeiras heresias que minavam a verdade sobre Jesus Cristo. Ele reforça a importância da Eucaristia, chamando-a de remédio da imortalidade. Mas, acima de tudo, ele defendia a unidade da Igreja em torno do seu bispo. Ele via a hierarquia, bispo, presbíteros e diáconos, não como uma burocracia, mas como uma imagem da Trindade. E aqui está o seu legado mais famoso. Na carta aos Esmirnenses, ele usa a expressão Igreja Católica pela primeira vez na história. Ele usou o termo Catholique Ecclesia, que significa Igreja Universal, para se referir à Igreja verdadeira e única, presente em todo o mundo e em oposição a grupos cismáticos. Uma definição que permanece viva até hoje. A mais dramática de todas as suas cartas é a que ele enviou aos cristãos de Roma. Inácio soube que eles, por terem influência na corte imperial, poderiam tentar interceder e salvá-lo da morte. Seu pedido, no entanto, foi o oposto. Ele suplicou que não o fizessem, pois seu desejo era encontrar-se finalmente com Jesus. Suas palavras são um grito de amor e um exemplo radical de entrega. Sou trigo de Deus. É preciso que eu seja triturado pelos dentes das feras, a fim de me tornar um pão puro de Cristo. Ele ansiava por ser sacrificado no altar do martírio, espelhando a morte e a ressurreição de Cristo. Para Inácio, morrer pela fé não era uma tragédia, mas o ápice de sua vida, o momento em que ele se tornaria verdadeiramente um cristão. Chegando a Roma, ele foi levado ao grandioso Coliseu, o palco de seu testemunho final.
Em meio ao rugido das feras e ao clamor da multidão sedenta por sangue, Inácio de Antioquia deu sua vida. A tradição conta que ele orou fervorosamente até o fim e que em seu coração encontraram, milagrosamente, o nome de Jesus escrito. A morte de Santo Inácio de Antioquia, celebrada a 17 de outubro, não foi um fim, mas uma semente. Seu sangue, como o de tantos mártires, foi o alicerce para o crescimento da fé cristã. O portador de Deus nos deixou a certeza da ressurreição, o tesouro da Eucaristia e a estrutura hierárquica que garantiria a unidade da Igreja através dos séculos. Suas cartas não são apenas história, mas um apelo atemporal à lealdade, à disciplina e, acima de tudo, ao amor ardente a Cristo. Que o testemunho deste grande bispo e mártir nos inspire a viver nossa fé com o mesmo fogo e a mesma entrega, desejando sempre como ele, levar Deus em nosso coração. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você aprendeu algo novo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.